A unidade 2 trata-se das diretrizes para a educação do campo. Inicialmente trago também um epígrafe de Paulo Freire, assim dizendo: então, abre colchete, os camponeses descobrem, fecha o colchete, que, sendo capaz de transformar a terra, ele é capaz também de transformar a cultura. Renasce mais, não como objeto dela, mas também como sujeito da história. Paulo Freire. Para falar da diretriz, vamos lembrar aqui do primeiro encontro de educadores e educadoras dos assentamentos de trabalhadores rurais, realizado em Belo Horizonte em 1994. Realizado com a finalidade de discutir a situação dos professores e a formação existente para esse grupo de trabalhadores. Esse primeiro encontro teve o papel central do MST, junto com as entidades que trabalham essa dimensão da educação do campo. Nesse encontro já ficou delineado algumas diretrizes para as conferências. E a primeira conferência por uma educação básica do campo, realizada em Goiânia, foram tiradas e discutidas algumas questões. Então, nessa conferência, as questões foram: e o direito da mulher e do homem do campo ao conhecimento, como fica? Fale um pouco sobre as matrizes culturais e a formação dos professores. O número de alunos por sala. O sistema seriado está falido? Como tratar as escolas multisseriadas? O que fazer com as turmas multisseriadas? Como fica a avaliação, a aprovação e reprovação? O aluno sujeito da história, como inseri-lo? E como se dá esse processo? Educação para a cidadania, como iniciar esse processo? O aluno começa a ser sujeito na escola? Como superar o analfabetismo? Como fazer para recuperar o humanismo pedagógico? Esses está no dizer de Miguel Arroio, que são perguntas que foram levantadas nessa conferência e debatidas para se chegar ao que se propôs, né? Então, nessa conferência estavam presentes várias entidades com o objetivo de aprofundar e discutir a educação do campo. Então, basicamente, se buscou definir o que é educação, o que é básica e o que é campo, para um pouco definir o delineamento da educação do campo a partir de então. É importante perceber que essa discussão da educação do campo, ela inicia com mais intensidade na década de 80, com a abertura política, a partir de 84, e avança com o MST ganhando campo político, social no Brasil. E, de certa forma, ele que puxou a discussão para ter essas escolas. Apesar de ter outras entidades que já também o faziam antes. Bom, nessa conferência foi tirado algumas preocupações e desafios, né? Que é necessário e possível contrapor a lógica de que a escola rural é uma escola pobre, ignorada e marginalizada. É preciso lutar para garantir que todas as pessoas do meio rural tenham acesso à educação em seus diversos níveis, uma educação de qualidade e voltada para os interesses da vida do campo. Queremos vincular este movimento por educação com o movimento mais amplo do povo brasileiro. A ampliação do direito à educação e à escolarização e a construção da escola do campo. A educação básica tem relação com a cultura, com valores, com formação para o trabalho. O centro de nosso trabalho está no ser humano, na humanização das pessoas e no conjunto da sociedade. Direitos se concretizam no espaço público e não no privado. O sujeito da educação do campo são os povos do campo. Queremos nos encontrar nas práticas e não apenas em intenções ou siglas. Essas são proposições tiradas a partir dessa primeira conferência. Nas diretrizes operacionais, já mais adiante, né, essa conferência aconteceu em 1998 e culminou na criação das diretrizes operacionais da educação do campo, já em 2002, que um dos aspectos diz assim: a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciências e tecnologia
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. Portanto, a educação do campo está vinculada à luta social. Na segunda conferência da educação do campo, em 2004, se trabalhou mais a educação do campo na dimensão do direito subjetivo, ou seja, é um direito que não pode ser negado aos povos do campo. O lema foi: educação do campo, direito nosso, dever do Estado. E nessa conferência, a partir da de 98, ficou constatado que faltam escolas para atender a todas as crianças e jovens. Ainda há muitos adolescentes e jovens fora da escola. Falta infraestrutura nas escolas, ainda há muitos docentes sem formação necessária. Uma política de valorização do magistério, apoio às iniciativas de renovação pedagógica, financiamento diferenciado para dar conta de tantas faltas, altos índices de analfabetismo no campo e os currículos são deslocados das necessidades das questões do campo e dos interesses dos seus sujeitos. Então, na segunda conferência, ela indicou que os problemas levantados na primeira ainda estavam por ser resolvidos. Portanto, não somente a luta legal, mas precisa uma luta concreta para que a educação do campo se efetive. E ficou ainda como sugestão da segunda conferência de educação do campo: articular e coordenar a construção de uma política nacional de educação do campo, em parceria do governo federal e movimentos sociais, levando em conta as diretrizes operacionais, experiências já existentes e a plataforma aqui indicada. Também ficou resolvido criar uma política de financiamento diferenciado para a educação do campo, com definição de custo-aluno que leve em conta os recursos e serviços que garanta a qualidade social da educação, a especificidade do campo e seus sujeitos. Foram 22 pontos colocados nessa conferência, sendo que sinaliza apenas o último. Potencializar a Coordenadoria de Educação do Campo e o Grupo Permanente de Trabalho do GPT de Educação do Campo do MEC, com participação dos movimentos sociais, para viabilizar a implementação das propostas de educação do campo em todos os níveis, levando em conta a plataforma aqui indicada. Para ajudar nessa reflexão, que também ficou definido na Conferência Nacional, foi confirmada essa ligação da luta da escola do campo com as lutas sociais. E com isso a gente fecha a segunda unidade, passando para a terceira.